Ok. Oi, Bernardo, tudo bom? Bom. Oi, professora. Oi, Pedro, tudo jóia? Sim. Oi, professora. Tudo bom, Pedro? Aí, os amigos, ó. E aí, vocês receberam material bonitinho de vocês? Sim. Sim, ó, tem uns círculos coloridos lá que é para guardar que a gente vai usar essa semana, tá? Pode perder, não. Depois eu vou explicar para vocês. Oi, Alice. Oi. Tudo bem? Tudo. Deixa eu ver, a Alice está aí, o Arthur não está porque a luz acabou na casa dele. Bernardo tá, Joaquim tá, Laura. Lívia tá, Maria Helena, Laura tá, gente? Eu tô. Laura estava ainda há pouco aí. E, ó, já estamos gravando nossa aula, hein? Obrigada, hein, Tatá? Super beijo, tá? Valeu. Nada, galerinha. Super aula para vocês aí. Um beijo. Não vou aparecer porque a tia Tatá tá amamentando com os cabelos em pé. Então, não vou poder ligar minha câmera. Isso, só 10h15, né, Tatá? É 10h15 a outra, né? Isso. Aí a gente Tá faz da joia, mesma valeu. Mas forma. essa não precisa, de 10h15 não precisa gravar não, que a gente já tá gravando essa. Então, tá ok. Beijão para Valeu. vocês, hein? Boa Dá aula. tchau para ela, gente. Eu tô dando tchau para nada aqui. Eu tô sem câmera, tô dando tchau. Beijo, galerinha. Bom dia. Tchau. Então, tá, o Ian tá aí também, né? Pedro Henrique está, Pedro Reis também. Sofia Aquino, cadê a Sofia? Deixa eu ver. Sofia não está. Mas eu sei que tem alguns lugares aí que está faltando luz. Valentina tá. Valentina. Ian tá, Pedro Reis, Pedro Henrique. Ok. Maria Luísa Vasconcelos também, Maria Helena. Tudo bem, Maria Helena? Sim, professora. E você, tudo bem? Tudo bem. Lívia está, Laura, não vi ainda. Ah, Laura está. A Laura está se conectando aí, tá vindo. Oi, Laura, tudo bem? Joaquim Barbosa tá, Bernardo, Arthur tá sem luz e Alice está. Beleza, vamos começar nossa aula hoje, né? Então, agora vai todo mundo prestar atenção aqui, a gente não vai ainda... A gente não vai ainda mexer com a apostila. A gente vai relembrar alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Hoje eu estava, essa semana eu estava pensando lá no Canto de São Francisco, né? E aí eu estava lembrando das últimas aulas que nós tivemos lá. E aí, quero saber aí, levanta a mãozinha aí de vocês, quem lembra do Canto de São Francisco? Isso, beleza. Então, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, e aí eu quero que vocês... Eu vou perguntando, vocês vão me falando, tá? Olha, a gente vai relembrar aí uma coisa bem importante, que é a teia da vida. Estão lembrados? Eu quero que a Alice me fale uma coisa que lembra que tem lá no Canto de São Francisco. O que tem lá no Canto de São Francisco, Alice? Tem horta. Tem horta. Horta é... O que é a horta? O que tem na horta? Tem terra, tem bicho. Tem bicho, tem terra, mais o quê? O principal que tem numa horta? Grama, mato. E isso é o quê? A planta, né? Tem alface, né? Tem na horta mato. Qual é o mato que tem na horta, né? Tem
Tem alface, tem beterraba, tem qualquer coisa que a gente planta lá. Isso tudo é o quê? O que que o alface é? O alface é um animal? Não. O alface é o quê? Alface é um... Quem sabe que pode ajudar a Alice? Uma planta. Então, olha aí, vocês estão vendo, ó? Olha lá, ó. A gente colocou um símbolo para a planta. Qual o símbolo que eu coloquei ali? Planta. Não, o que que é aquilo ali? Isso aqui, Uma ó. folha. Uma folha, muito bem. Uma folha. Isso. Então, a folha está simbolizando as plantas, ok? Agora eu quero que a Valentina me fale alguma coisa que tem lá no Canto de São Francisco sem ser planta. Professora, Tem plantações que a gente pode comer, tem peixe, Então, mas a planta, a Alice já falou, né? Então, agora você está falando outra coisa aí. O que que é? tem água com os peixes. Peixe. Peixe é o quê? É um animal. Um animal. Então, vamos olhar aí, ó. Ó, a Alice já tinha falado da terra, né? Você falou agora do animal. O que mais que tem no Canto de São Francisco, Joaquim? Sem ser planta, sem ser animal e sem ser terra. Solo. eu, professora? É. Professora, Oi. professora, na internet estava ruim, você pode me explicar de novo? Como é que é? A minha internet estava meio ruim, você pode me explicar de novo? Que eu só Então, a consegui- gente está falando de coisas que tem lá no Canto de São Francisco. Então, a Alice já falou que lá tem plantas. Agora a gente não vai usar a atividade, não, tá? Vai observar aqui, para prestar atenção. Maria Luísa, presta atenção, porque isso aqui é uma coisa importante. Então, olha só, tem planta, aí a amiga falou animal, né? Tem o solo, que é a terra, e aí eu quero saber de mais coisas que tem lá. Quem pode me dizer alguma coisa que tem lá? Professora, feliz Dia das Mulheres. Ah, obrigado, meu amor. Quem Professor? pode me dizer mais alguma coisa que tem lá? Eu, professora. Então, fala. Tem lago também. O lago. O lago é formado por o quê? Para ter lago tem que ter o quê? Peixes. E mais o quê? Água também. Água, né? Muito bem. Então, tem que ter lá, ó, água. Então, eu coloquei um símbolo para a água, que é uma gota. Para o animal, coloquei um peixe. E aqui no solo, eu coloquei a terra. Quem mais pode me dizer alguma coisa que tem lá? Eu. Pode falar. Tem micróbios. Isso, tem micróbios. Mais o quê? Tem ar. Ar, Tem- né? Tem ar, tem tem micróbio. É. Tem mais o quê? Tem luz, tem calor. Tem luz, tem calor, tem as coisas feitas pelo ser humano, não é isso? Então, eu coloquei aqui, ó, para luz e calor. Quem é que dá luz e calor para gente? O sol. Sol. Então, coloquei o sol aqui como símbolo, né? O ar, ó, que eu coloquei esse símbolo aqui. Os micróbios. Por que que eu coloquei aqui uma lupa? Porque eles são pequenos. Isso, não dá para a gente ver, né? E aí, eu quero saber aí, então, de vocês, qual é a relação que existe entre a planta e o solo? O que que tem a ver a planta e o solo? Porque se não tiver sol, não tem planta. Isso, muito bom. Se não tiver solo, não tem planta, né? Então, vamos olhar aí para a tela agora, ó. Qual é a relação entre a planta e o ar? E se não tiver ar, a planta dá o ar, Não. as árvores. Uh-uh.
A planta não respira. Ah, a planta respira, muito bem. Se não tiver ar, ela não respira. Por que que planta respira? Porque ela é um ser vivo, né? Qual é a relação que existe entre a planta e o micróbio? Vocês sabem? Eles comem as plantas. O micróbio deixa a planta doente, tá? Qual é a relação das plantas e as coisas que o ser humano faz? O que que o ser humano faz com planta? O ser humano planta. Não, mas o que que ele faz com a planta? Coisas. Oi? Ele come, por exemplo. A gente não faz salada para comer? Sim. Outra coisa, os móveis que a gente tem de madeira na nossa casa, né? Maria Luísa, presta atenção aqui agora, não é para escrever nada ainda. Qual é a relação da planta com a luz? Professora, é que sem a luz a planta não tem planta. Isso, porque a planta precisa da luz para ela comer. Então, depois vocês vão saber como é que a planta come. Qual é a relação da planta com a água? Porque senão a água não tem planta. A planta morre, não é isso? Então, qual é a relação da planta com os animais? Se não tiver planta, os animais morrem. Tem alguns animais que são o quê? Herbívoros. Se alimentam de plantas, né? Agora vamos ver a relação do animal com o solo. Quem sabe qual é a relação do animal com o solo, Joaquim Barbosa? Se não tiver solo, os animais não têm onde pisar. Boa, porque tem animais que vivem no solo, não é isso? Qual a relação dos animais com o ar? Se não tiver ar, não tem. Quem sabe a relação do animal com o ar? Alice? A relação entre o ar e o animal para o animal ele respirar. Isso, o animal respira, não é isso? Por que que o animal respira? Porque ele é um ser vivo. Qual é a relação do animal com o micróbio? Pode falar, Alice. Porque o ser vivo e o micróbio também são animais, né? Os dois são animais. Não, mas olha só, os animais também podem ficar doentes a partir dos micróbios, né? Micróbio pode deixar o animal doente. Quem sabe a relação entre os animais e as coisas feitas pelo ser humano? Se não tiver animal, não tem bicho de estimação. Também é bicho de estimação, mas olha só, o ser humano faz o animal, às vezes, de bicho de estimação, mas será que também, fala Valentina? A relação com o ser humano é porque eles já são criados, só que quem criou ele, aconteceu alguma coisa, aí quem ficou com ele, fica alimentando ele, só que não como se fosse um bicho de estimação, mas fica alimentando ele. E outra coisa aqui, o ser humano não come animal, não? Come. Come, né? Por exemplo, a gente come peixe, come carne de boi, come frango, né? Qual é a relação entre o animal e a luz? O animal sem água não pode... Não, é luz, é luz. Se não tiver calor, os animais não conseguem se aquecer. Alguns, né? E outra coisa, tem animais que vivem, que ficam acordados, né, de dia, e tem animais que ficam acordados à noite, são os diurnos e os noturnos, né? Quem sabe a relação entre o animal e a água? Professora, animal porque eles morrem. Mas está todo mundo falando ao mesmo tempo, aí eu não estou ouvindo. Então, vou perguntar aqui, deixa eu ver para quem ainda não me falou. Para o Bernardo. Bernardo, qual é a relação entre o animal e a água?
Sabe, Bernardo? Professora, Oi, eu sei. então fala. Tem animais que são aquáticos e precisam Isso. da água para sobreviver. Exatamente, tem animais que são aquáticos. E outra coisa, os animais precisam de água para viver? Sim. Sim, né? Muito bem. Então, agora a gente vai ver a relação, ó, da água com o solo. Qual a relação da água com o solo? Professora. Fala, Valentina. Porque senão a gente pode plantar alguma coisa no solo, e se a gente não molhar, essas coisas que a gente plantou não crescem. Aí eu pergunto para vocês, a água penetra no solo? A água entra no solo? Não. Sim. Entra ou não entra? Sim, né? A água entra. Se você jogar a água na terra, vai entrar ou não? Vai. Vai, né? Então, assim, a água penetra no solo, né? Qual é a relação da água com o vento? Quem sabe, hein? Com o ar. Essa é difícil, né? Então, vou falar para vocês, ó. A água, gente, evapora, né? A água evapora. Então, quando está muito quente, a água evapora e ela vai para o ar, né? E passa a fazer parte do ar também, tá ok? Qual é a relação da água do ar, da água com o micróbio? Se não existe água, não existe micróbio, porque todos os animais precisam de micróbio. Quer dizer, precisam de Mais ou menos. É que na água, Ian, na água tem micróbios, né? Na água tem micróbios também, a gente não vê, mas na água tem micróbios. O que o ser humano faz com a água? Eles bebem. Bebem, né? Muito bem. A gente precisa de água para viver? Sim. Sim, né? Maravilha. Qual é a relação agora da água com a luz? Porque Com o a água sol. evapora, se não existe sol, não vai evaporar. Exatamente, o calor evapora a água. Muito bem, amei. Agora eu quero saber qual é a relação, a gente vai ver agora, ó, do calor, da luz, com o solo. O que tem a ver o solo com o calor? Se não existe calor, as plantas não nascem. Mais ou menos. O calor, será que esquenta o solo? Sim, né? E aqui, para vocês saberem, quando a gente pega o barro e aquece ele, eu transformo em alguma coisa que a gente vai ver aí depois, que o ser humano faz, né? Com esse calor e com esse solo. Então, por exemplo, se você tem um barro e você esquenta ele, você pode fazer, sabe o quê? Tijolo. Tijolo, né? Qual a relação da luz com o ar? Calor com o ar. O ar transpira água que o calor ajuda. Calor aquece o ar, né? Calor pode aquecer o ar. Qual a relação entre o calor e o micróbio? Esse é difícil. Fala, Ian. Todos os animais precisam se aquecer, porque senão eles congelam. Não. Calor mata micróbio. Ó que beleza. Tem alguns micróbios do bem e tem micróbios do mal. Então, o calor, ele pode matar os micróbios, né? E qual é a relação do calor com as coisas feitas pelo ser humano? O que o ser humano pode fazer com o calor, com a luz? Professora, Transformar praia. Tijolo. Transformar o quê? O barro em tijolo. Não, mas da luz, agora a gente não está falando mais do solo, a gente está falando da relação entre o que o ser humano faz com a luz, o que o ser humano faz com o calor. Pode falar isso. Ah, boa, luz elétrica, né? professora, Oi.
Posso ir no banheiro? Pode. Então, assim, o ser humano, ele faz, né, a energia elétrica. Muito bom. Então, agora eu quero saber qual é a relação entre, olha lá, ó, as coisas feitas pelo ser humano e o solo. O que o ser humano faz com o solo, Valentina? Solo não vai existir casa. Oi? Planta. Se não existe Planta, solo, né? não Planta. existe casa. Muito bem. E qual é a relação entre as coisas que o ser humano faz, as coisas feitas pelo ser humano e o ar? Isso é difícil, né? Por exemplo, alguém conhece aqui o ar-condicionado? Quando está muito quente, que tem o ser humano, né, faz um produto lá chamado ar-condicionado. Ele deixa o ar mais quente ou ele deixa o ar mais Gelado. Frio. né? Muito bem. E qual é a relação entre as coisas feitas pelos seres humanos e os micróbios? Se não existe micróbio, não existe doença. Olha só, os micróbios podem causar doença no ser humano, certo? Que nem Muito bem, muito bem. Mas aí eu quero saber, lembra que eu falei que tem os micróbios do bem, os micróbios do mal? Os micróbios também fazem vacinas. Isso, Ian, muito bem, lembrou bem, hein? Os micróbios, né, podem ser usados para fazer vacinas para a gente, não é mesmo? Excelente. Agora eu quero saber o seguinte, qual é a relação entre os micróbios e o solo? Se não existe solo, os micróbios não vão conseguir pisar no... Não. Quem sabe? Eu Será que no solo tem micróbio? Tem micróbio no solo, né? Então, e qual a relação do micróbio com o ar? Será que tem micróbio no ar também? Também tem micróbio no ar. E qual a relação do ar com o solo? Fala, Alice, qual a relação do ar com o solo? Do ar com o solo. Se alguém souber, pode falar, hein? É porque tem porque a planta, ela também vive na A gente terra. não está falando da planta agora. A gente está falando do ar e do solo. Será que solo precisa de ar. Será que existe ar no solo? Existe. Como é que a gente pode provar isso? Porque o ar esfria a terra. Fala, Valentina. Às vezes o ar também, ele ajuda esse solo a ficar mais forte também. Esse ar deixa o solo mais fofo. E aí ajuda o quê? A penetração do quê? Penetração da água. Da água, exatamente. Ajuda a penetração da água. Excelente. E tem um animal que vive no solo que ajuda a fazer caminhos e esse ar fica ali nesse caminho. Que bicho será esse, hein? Fala, Alice. Esse bicho pode ser formiga. Tem um bicho que vive... Qual bicho que vive lá no solo que vai fazendo caminhos? A minhoca, muito bem. Gostei demais. E aí a gente vê o seguinte, ó, que a teia da vida, o que acontece, por exemplo, vou perguntar para o Pedro Henrique. Pedro Henrique, o que acontece, por exemplo, se a água do planeta acabar?
A gente morre. Vai todo mundo morrer, né? O que acontece, Ian, se o ar do planeta acabar? Ninguém sobrevive, porque todo mundo precisa de ar. Exatamente. Então, assim, naquela teia lá, né? Um depende do outro. Será que qual é o mais importante ali? Será que é a planta, o solo? Será que é o ar, a água? Será que tem um mais importante? Qual que vocês acham? Professora, Fala, Nenhuma Valentina. é o ar importante. e a água. Fala, Lívia. É o ar. É o ar? Será? Mas e se a água acabar, hein? Aí morre todo mundo. Fala, Ian. Nenhum é mais importante do que o outro. Fala de novo, que tinha alguém falando junto aí. Nenhum é mais importante do que o outro. Ah, nenhum. Todos são importantes de forma igual. Todos eles são importantes, né? E aí eu quero perguntar para vocês, nessa teia, onde é que está o ser humano? Porque ali, aquelas coisas feitas pelo ser humano não é o ser humano, são as coisas que ele faz. Então, onde é que está o ser humano ali? Quem sabe me dizer? Fala, Valentina. Onde está o ser humano? Ele fica dentro de uma casa. Não. Eles Fala, Ian. Boa! Ô, Ian, hoje tu tá arrasando, hein, meu filho? Ó, somos animais, né? Nós somos animais. Só que nós somos animais que pensam, né? Somos os animais racionais, nós pensamos, não é mesmo? Então, não tem um mais importante que o outro, não é mesmo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, vamos ver se eu consigo. O que é isso aqui, hein? É o planeta Terra? É o planeta Terra? Foco. É Alguém sabe? uma... Pedro Reis, o que é isso aqui, hein? O planeta Terra? Ah, o planeta Terra, né? Não é o planeta que a gente vive? Aham. Então, se a teia da vida é o planeta Terra, né? O mini ali, o Canto São Francisco, por exemplo, é o mini planeta Terra, né? Se aqui é uma teia, se isso aqui é uma teia da vida, em que estão aqui as plantas, os animais, o ar, vem, né, do universo ali, do espaço, o calor do sol. Mas o quê? Os micróbios estão aqui, as coisas que o ser humano faz, a água. O que acontece se a gente tira um desses elementos? A gente morre. As plantas morrem, os animais morrem, nós morremos todos, né? Então, a gente tem que preservar esse planeta que a gente tem, não é? Então, olha só, agora eu vou compartilhar com vocês aqui Professor, outra coisa, ok? professor, Oi. aqui também a gente não pode poluir a água, porque senão a gente morre também. Pois é, já pensou? Alguém pode beber água poluída? Não, De jeito nenhum, né? Nem os peixes, se a gente joga algum lixo no rio, eles vão comer, achar comida e morrer. Exatamente. Então, agora, olha só, vamos olhar aqui na nossa folha, ó. Eu trouxe para vocês, do livro Colo de Avó, um texto chamado Jardineira. Então, vamos prestar atenção, esse texto é da Rosiana Murray, e depois vocês vão ter que me dizer que texto é esse. Então, Pedro Reis, ó, vamos olhar aqui, prestar atenção. Vamos lá que eu vou fazer a leitura, hein? Porque depois vai ter que responder aqui do lado. Ó, a avó é jardineira, tem o dedo verde. E não só o dedo, mas as mãos e os pés. Hoje é dia de plantar flores, e os netos, as netas, são seus aprendizes.
Com paz e terra boa, sementes e regador, todos cavam, feito uma orquestra, e afofam, aconchegam, fazem para as futuras flores caminhas macias. Logo ali no futuro, girassóis, sempre vivas, e margaridas dançarão ao som do vento. Então, eu quero que vocês me digam o seguinte: que tipo de texto é esse aí, hein? Esse texto é uma receita? Fala a Valentina, que levantou a mão. Esse texto, ele é sobre as plantas. Mas que tipo, que gênero que é? Quem sabe o gênero que é esse texto? Fala, Joaquim. Ele é uma poesia. Ah, é uma poesia, muito bem. Não é um conto, não é uma notícia, é uma poesia. Muito bem. Então, alguém sabe para que serve a poesia? Alguém sabe? Professor, Fala, Bernardo. a poesia é só para escrever palavras, um conto. Não, mas a gente pode dizer que uma poesia é um conto? Não, né? Um conto é uma história que tem início, meio e fim. Alguém sabe qual é a função da poesia? Para que as pessoas escrevem poesias? Maria Luísa sabe para que serve uma poesia? Fala, Olívia. Ela serve para alegar as pessoas. Fala de novo, que eu não ouvi. Ela serve para alegar as pessoas. Ela serve para emocionar, né? Ela serve para criar emoção no leitor. Então, assim, tem poesias que têm rimas, tem poesias que não têm rimas. E essa poesia aí está falando sobre o quê, Pedro Henrique? Ela está falando de uma avó que é cozinheira? Não. Não, ela está falando de uma avó que é o quê? Jardineira. Jardineira. Se ela é jardineira, ela cuida do jardim. Então, vamos olhar aqui a atividade, ó. Número 1, olhem aí no texto de vocês. Ó, aqui, número 1. O que significa a expressão dedo verde? A avó é jardineira e tem o dedo verde. Significa, na primeira aqui, que a vovó pintou o dedo. Significa que a vovó ficou com o dedo verde? Ou significa que a vovó tem o dom para cuidar de planta? Fala, Bernardo. A palavra certa é a vovó tem o dom para cuidar de plantas. Ah, então quando a gente diz que tem o dedo verde, é porque a vovó tem o dom para cuidar de plantas. Muito bem. Então, vocês vão anotar aqui o X nessa terceira opção aqui, tá? Agora, eu quero saber aqui na número 2. Os netos são seus aprendizes. Vou ler aqui, ó. Hoje é dia de plantar flores e os netos, as netas, são seus aprendizes. O que significa dizer que os netos são aprendizes? Aí, a primeira, os netos vão plantar com a vovó, os netos vão aprender a plantar com a vovó, ou os netos gostam da vovó? Quem sabe, abre o áudio e fala. Os netos vão plantar. Professor, Os netos vão aprender a plantar com a vovó. Ah, os netos vão aprender, eles são aprendizes, eles vão aprender a plantar com a vovó. Então, vai fazer o X nesse do meio aqui, tá? E o terceiro, número 3. O que significa todos cavam feito uma orquestra? Vou ler aqui, ó. Com paz e terra boa,
sementes e regador, todos cavam, feito uma orquestra, afofam, aconchegam, fazem para as futuras flores caminhas macias. O que significa cavar feito uma orquestra? Que todos trabalham juntos, que todos tocam instrumentos ou todos cantam uma música? Quem sabe? Fala, Bernardo. Fala, Bernardo. Trabalham juntos? Todos. Porque a orquestra, já pensou se cada um tocar de um jeito, do jeito que quer? Vai ficar uma música boa? Não, todo mundo tem que tocar junto, né? Ao mesmo tempo. Então, o que significa todos cavam feito uma orquestra? Todos trabalham juntos. Muito bem, gostei muito. Vamos lá agora. Aqui, ó. Crie sua própria teia da vida. Então, aqui vocês vão botar um símbolo para a planta, um símbolo para o animal, um símbolo para a água. O que pode ser o símbolo para a planta? Uma flor. Uma flor. Uma folha. Uma folha. Muito bem. Pode fazer aí. Não pinta agora, não. Deixa para pintar depois. Só desenha. O que pode ser o símbolo para o animal? Um animal. Um animal qualquer, né? Então, faz um animal só aqui que está simbolizando os animais. Faz um animal bem simples, que é para a gente conseguir fazer as coisas hoje dentro do tempo. O solo, o que pode ser um símbolo para o solo? Uma terra? Uma terra, muito bem. Uma pedra. Pedra também faz parte do solo, né? O que pode ser um símbolo para a água? Uma gota. Uma gota. O que pode ser o símbolo do ar? Um vento. Um ventinho, né? O que pode ser um símbolo para luz e calor? O sol. Sol. O que pode ser o símbolo do micróbio? Um bicho, um bichinho. Um bichinho pequeno. Mais o quê? Uma lupa, né? Porque aí a gente já sabe que aquele bicho é muito pequeno. E o que pode ser um símbolo para as coisas feitas pelo ser humano? Casa também. Pode ser uma casa, igual a gente já fez ali, né? Pode ser um ser humano. Pode ser um ser humano. Então, agora eu vou mostrar aqui, ó. Estão vendo esse? Sim. Então, agora a gente vai começar pela planta, ó. Vou escolher aqui, tá? A gente vai começar pela planta. Claro que vocês vão fazer bonitinho, que esse meu pincel aqui fica torto, mas vocês vão fazer bonitinho, ó. A planta com solo, né? A planta com ar, a planta com micróbio, a planta com as coisas feitas pelo ser humano, a planta com a luz, a planta com a água, a planta com os animais, ok? Sim. Certo? Agora, a gente vai começar com os animais, tá bom? Então, olha só. Os animais com o solo, os animais com o ar, os animais com os micróbios, os animais com as coisas feitas pelo ser humano, os animais com a luz e o calor, os animais com a água, ok? O meu não está bonito, não, porque eu estou usando essa ferramenta aqui que não me ajuda muito, né? Mas o de vocês pode ficar bonitinho.
Então, agora nós vamos para a água. Mesma coisa, ó. A água com o solo, a água com o ar, a água com os micróbios, a água com as coisas feitas pelo ser humano, a água com a luz, certo? Agora a gente vai para luz e calor, né? A luz e o calor com o solo, a luz e o calor com o ar, a luz e o calor com os micróbios, a luz e o calor com as coisas feitas pelo ser humano, luz e calor com água, né? Professora, Oi. desculpa, você pode repetir, por favor? Porque eu estou desenhando aqui. Ah, você vai fazer todas as relações, igual a gente fez. Vai começar das plantas com os outros. Planta com solo, planta com ar. Você vai fazer os traçados aí. Ah, então pode ser qualquer um, planta com qualquer um? Não, planta com todos. Planta com solo, planta com ar, planta com micróbio, planta com coisa feita pelo ser humano, planta com luz e calor, planta com água. Tem que fazer relação de um com o outro, né? Agora entendi. E aí, você vai vir aqui agora nas coisas feitas pelo ser humano, né? Com solo, com ar, com os micróbios, com a luz e calor, com a água. Depois você vai vir aqui nas coisas feitas pelo ser humano, com o solo, com o ar, com o micróbio. Depois o micróbio, com o solo, com o ar. Depois o ar, com o solo. E assim vai ficar a teia da vida de vocês. Professora, Oi. isso aí que você fez assim é para a gente pegar indo com lápis e juntando até formar Isso mesmo. Isso mesmo. Exatamente isso. Tá? Cada um vai fazer a sua teia. E aí, aqui no número 3, vocês vão escrever palavras. Então, eu vou pedir ajuda para vocês. Então, olha só. Quem pode me falar o nome de uma planta? Pedro Henrique. Girassol. Girassol. Então, vocês podem escrever aqui, ó, girassol. Professora, Depois, quem não acabou a teia da vida, termina depois. Vamos escrever aqui as palavras para não ficar perdido, tá? Para dar tempo. Girassol. Alice, pode me falar uma palavra? rosa. Rosa. Agora que eu quero saber, hein? Rosa é com Z ou é com S, hein? S. Opa! Por que que é com S, mas tem o som de Z? Professora, entre duas vogais. Ah, fica entre duas vogais, amei! Muito bom. Então, a gente tem girassol, temos rosa. Quero saber do Pedro Reis uma palavrinha. Uma planta. Deixa eu falar. Margarida. Margarida, boa. Pode escrever, margarida. Então, já tem, ó, girassol, margarida, temos rosa. Eu vou até anotar também, que é para não esquecer essas palavrinhas que vocês estão me falando aí.
girassol, rosa, margarida. Sim. Quem mais pode me falar uma outra palavra? Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para Valentina. Uma planta, Valentina. Sabe o nome de uma planta, Valentina? Eu ainda tô lembrando de uma planta aqui. Então a Lívia, lembra? Orquídea. Orquídea. Ih, essa palavra é difícil, hein? Que letra que usa? H. Não. Quem sabe falar as letrinhas de orquídea para mim? Eu, professora. O-R, né? O-R. Qui. Como é que é qui? É o quê? O e o mi. Orqui, tem um acento, ó. Orquídea. Quem sabe? É o D, o E e o A. Oh, que beleza! Orquídea, amei. Orquídea. Professora. Fala para mim agora, deixa eu ver aqui. Joaquim Barbosa, o nome de uma planta. Hortênsia. Essa também é difícil. Quem sabe como é que a palavra hortênsia começa? Fala. O-R. Não. Não falei que era difícil? H. Mais o quê? O. T. Não, não é o T, não. R. O. E agora? Qual que é agora? Já escrevi, professora. Qual que é agora? T com E. Hortem. Que letra vem agora? S. Não, S não, é hortem. N, hortência. E agora, hein? C. Não. É o S e o A. Isso, hortência. A palavra hortência tem um acento aqui, hein, ó. Ó, é o acento circunflexo. Ok? Agora vai falar para mim o Ian, um animal. Cachorro. Cachorro, pode escrever. Agora eu quero saber cachorro. Cachorro, como é que é show? É com CH. Boa. Cachorro. E agora? Dois R. Cachorro. Muito bem. 2 R's. Alice, faz um outro animal para mim. Vamos? Cavalo. Cavalo, pode escrever aí. Fácil, cavalo. Não vou nem falar, porque não vou escrever não, porque é muito fácil. Cachorro, cavalo. Eu sei um. Fala. Eu sei um. Pode falar. Peixe. Peixe. É o Pode P. escrever. E tem um X. Pedro, fala as letras de peixe para mim. Professor? Quais são as letras? P,
P-E-I-X-E. Boa, peixe. Agora vai falar para mim, deixa eu ver aqui, Maria Helena. Nome de um animal, Maria Helena. Gato. Gato, muito fácil. Não vou nem botar ali, porque é muito fácil, hein? É muito fácil. E agora eu vou pedir para Maria Luísa, nome de um bicho, de um animal. Calma aí. Tigre de Bengala. Tigre. Então, podem escrever tigre. Se quiser escrever tigre de Bengala, também pode. É um nome composto. Não tem hífen. Tigre de Bengala. Então, vamos lá. Tigre. Como é que escreve tigre? Vou perguntar para... Deixa eu ver quem aqui. Para Lívia. Lívia, como é que escreve tigre? T-I-G-R-E. G-R-E. Tigre de Bengala. Bem, o que está faltando ali agora? N, né? Tigre de Bengala. O que está faltando? L-A. Não, Gá. Como é que é Gá? G-A. Bengala. Como é que é lá? L-A. O que está faltando aqui e aqui? Está faltando uma coisa aqui, ó. O tracinho. Ah, esse tracinho que chama o quê? Hífen. Porque é uma palavra composta. Tigre de Bengala. Então, tem que colocar aí, tá? Aqui, vocês vão escrever uma frase para palavra com a imagem árvore. Então, eu vou perguntar, deixa eu ver para quem. Pedro Reis. Qual frase você gostaria de fazer sobre a árvore, Pedro? Eu não ouvi, fala de novo. Eu dizeria que a árvore é bonita. A árvore é bonita. A árvore é bonita. Que ponto ele está afirmando isso, né? A árvore, do jeito que ele falou ali, ele afirmou. Ele não está em dúvida ainda. Então, se ele disse a árvore é bonita, qual é o ponto que eu tenho que colocar nessa frase, Pedro? Final. Ponto? Final. Final. Então, pode escrever. A árvore é bonita. E eu quero saber quem vai me dizer o seguinte. A árvore é bonita. O que tem na letrinha E? Um acento. Ah, e quem sabe o nome desse acento? Papelzinho. Não, acento alguém falou aí. Acento agudo. Acento agudo. A árvore, na palavra árvore, também tem um acento. No ar. Isso, no A. Ó, a árvore, né? Vou até tirar essa linha daqui para vocês poderem ver. Espacinho não é muito não, Laura. Tem mais coisa que escrever. Ó. A árvore ó, o acento do E. A árvore é bonita. Ponto final. Quem pode... Deixa eu ver agora quem vai fazer uma frase com gato. Vai ser a Maria Helena, que falou gato, então ela que vai fazer a frase do gato. Fala aí, Maria Helena. Gato é de... Fala de novo que eu não ouvi.
O gato é divertido. Gato é divertido. Então, podem escrever. O gato é... E, ó, tem o é também, ó. O que esse é tem, hein? E que o é tem, hein? Um acento. Qual acento que é? Acento agudo? Acento agudo, muito bem. O gato é divertido. Quantas sílabas tem a palavra divertido? Divertido. 4, muito bem. Então, vamos corrigir aí, ó. O gato é... Como é que eu faço o de? D-I. E agora, ver. B-E. Tá faltando uma coisa aí. De ver. R. Divertir. D-O. D-O. A gente pode colocar um outro ponto aí para a gente ler assim, ó. O gato é divertido. Qual seria o ponto aí? Exclamação. Boa! De exclamação, ó. O gato é divertido. Então, a gente pode colocar um ponto de exclamação. E aqui no número 5, vocês vão ler essas palavras e desenhar. Então, olha só. Eu quero saber o que está escrito aqui. Vou perguntar um por um. Alice. Vento. Vento, né? Muito bem. Alguém leu aí que eu não sei quem foi. Agora eu quero, Bernardo, lê essa palavra aqui para mim. Casa. Muito bem. Agora, Maria Luísa, eu quero que leia essa palavra aqui. Girassol. Muito bem. Pedro A Reis. professora que leu. Tá. Pedro Reis, essa palavra aqui. Tá. Não ouvi. Árvore. Ótimo. Agora essa palavra aqui, Laura. Gato. Boa. Essa palavra aqui, Valentina. Sol. Sol. Essa palavra aqui, Pedro Henrique. Pedra. Muito bem. E essa palavra aqui, Ian? Ian, tá aí? Água. Isso, água. Então, vocês vão desenhar essas palavrinhas, tá? E aqui, por último, escutem bem, ó. Vamos ver quem vai saber me responder, hein? O que essa frase precisa para ficar afirmativa? A casa é bonita. O que está faltando aqui para ela virar afirmativa? Um ponto de exclamação. Alguém falou uma coisa aí, mas eu não ouvi. O ponto de exclamação. Não é o ponto de exclamação, não. Para ela ficar afirmativa. Ponto final. Ponto final, muito bem. Essa outra frase aqui, a menina gosta de amora. O que ela precisa para ficar afirmativa? A menina gosta de amora. O que essa frase está faltando para ficar afirmativa? Ponto final. Ponto final, muito bem. Então, olha só, gente, gostei demais, hein? Vocês estão muito afiados mesmo. Eu adorei.
Então, vocês podem colocar uma placa aí para mim. O que vocês acharam aí? Olha que maravilha, gente. Amei. Amei. Também, ó. Amei. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Vocês podem mandar um beijo aí para a mãe de vocês. Pode dar um abraço nelas, tá? Joia? Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai sair da reunião, porque já acabou nossa aula. Super beijo para todos vocês. E depois a gente vai se encontrar. Tá bom? Super beijo. Ó, coloca a atividade para mim, tá bom? Tia Ana e alunos, olha o meu cabelo, ó. Não, ainda estão em pé. Tentei arrumar para vir falar com vocês. Vocês estão muito bem, cara. Como que eu aprendi com vocês hoje? Estão ótimos, Tayana. Olha que turma gostosa, Ana. Olha, vocês estão de parabéns. Olha, eu vi até que vocês viram como que a gente trabalha junto na dando os orquestra, parabéns hein? para vocês, hein? Continue estudando muito, que vocês, ó, estão longe. Gostei muito de ver, hein? Nada. Um beijo para Então, vocês. Tatá, e agora eu vou sair daqui, não é isso? Isso, pode sair que eu já abro a outra 10h10. Tchau, criançada. Tchau para vocês. Daqui a pouco a gente vai se encontrar aí. Tchau.